Começa agora o programa Empresas e Negócios, dedicado à indústria, comércio e serviços, aqui pela Nova FM Recife. Muito boa noite, Recife, boa noite, Pernambuco, boa noite, Nordeste. Está no ar mais um programa Empresas e Negócios e hoje com um entrevistado muito especial, falando a respeito de tecnologia da informação e quero ainda, nesse começo, lembrar o programa de ontem, mandar aqui um abraço para a doutora Luciana e, ao mesmo tempo, o doutor Pedro Paulo, que está nos ouvindo nesse momento e pediu que nós publicássemos o e-mail e o nosso WhatsApp para que ele se comunique conosco. Aí, Paulinho, anote aí, 3071-9120, 3071-9120. Você liga aqui para o programa, ligação gratuita. Muita gente desconfia que isso não seja o WhatsApp e não liga, às vezes, pensando, não, mas isso é uma ligação a cobrar. Não é. 3071-9120 é o WhatsApp da rádio que fica, desde esse momento, à sua disposição gratuitamente. E olha, falar a respeito de tecnologia da informação, falar da transformação do mundo tecnológico e as aplicações que você, dentro da sua empresa, necessita. Você necessita da tecnologia, você necessita de treinamento, você necessita de informações e necessita se atualizar com relação ao mundo inteiro que, de alguma forma, está se renovando, melhorando e fazendo com que a eficiência global também melhore. E essa é a interação que se espera nesses próximos 10, 20 anos aí pela frente. Mas o futuro começa, e o futuro começou já. E por isso eu trago aqui o meu amigo Gildo Lins, TI, mais conhecido como Gildo TI, um expert em tecnologia, e vamos bater um papo e espero que você que está nos ouvindo nesse momento saiba aproveitar. Fica aberto aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Você pode também ligar e fazer consultas, você pode perguntar, você pode saber, você pode se informar. Gildo, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Nova Recife FM. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui explanando sobre um assunto tão atual, né, e para alguns tão complexo. Está aqui para ajudar a desmistificar as coisas. Ô Gildo, hoje a televisão está mostrando que existe uma comitiva brasileira no Japão vendo e procurando melhores informações japonesas com relação à transformação de todo o trabalho que existe hoje com relação à internet e toda a maravilha que nós estamos dizendo que é uma espetacular e assim por diante, mas essa tecnologia já está ultrapassada e fundamentalmente nós que trabalhamos com comunicação, por exemplo, onde para um jogo de futebol temos que levar um caminhão para que possa ser transmitido, já que a velocidade da nossa internet não é boa e fica as imagens frisando. Você é um homem de TI. O que é que você poderia explicar a respeito da tecnologia atual e a modificação do que é que melhora com a 5G? Bom, a 5G, ela expande. Para começar a falar de comunicação, a gente sempre usa a analogia de vias. Você pensa numa via expressa com 3 faixas, uma de 6 e uma de 10. Quanto mais larga, mais rápido vai ser o tráfego. A mesma coisa é para a internet, independente do meio que está sendo usado ou da tecnologia. A gente tem um limite no nosso 4G, que é até mais ou menos uns 30 megas você consegue de conexão com uma operadora se ela tiver com as antenas muito boas. A 5G ela quebra isso e leva para velocidades astronômicas que a gente tem hoje para a plataforma, que a gente tem hoje só em fibra, que passa dos 300 megas na conexão. E a fibra, a utilidade da fibra deve continuar? Sim, com certeza, ela deve continuar, é importante. O meio corporativo vai usufruir muito dela. Estamos numa expansão nesse momento bem significativa. No mês passado foi aumentado esse gap, né? Mais uma fibra veio da África e foi estacionada em Fortaleza.
e está expandindo. E o Nordeste está sendo mais privilegiado no primeiro momento por estar todo mundo perto, mas a tendência é abranger o país todo. Esse cabo submarino que liga a África ao Brasil sai de Angola, né? Sim. E vai para o porto lá de Fortaleza. Isso, tem um que vem da Europa e tem outro que vem dos Estados Unidos. E agora a gente tem mais um. Uhum. Isso significa dizer que essa tecnologia vai permitir também a gente utilizar a tecnologia holográfica? Com certeza. Que Porque requer muita banda. Porque, veja, olha, é possível hoje com a tecnologia holográfica. Eu quero falar com o presidente da Mitsubishi no Japão. Ele não fala português, nem eu falo japonês. E eu estou presente na frente dele, tá bem? Falando em português, a máquina automaticamente também traduz para o japonês e nós conseguimos aqui, de qualquer lugar da sua casa, deitado na sua cama, falar com o presidente da Mitsubishi lá no Japão. E, naturalmente, se a 5G vai permitir isso, veja só o avanço que nós podemos fazer com isso. Por exemplo, o pessoal de moda quer mostrar roupa, quer mostrar tecido, quer mostrar estampas, quer mostrar tudo mais. A globalização vai ficar ainda mais larga, não, Gilda? Com certeza. É como você falou no início da conversa, né? O futuro é agora. O futuro ele não existe mais, ele já é agora. A gente já tem tudo o que é preciso, inclusive a maior dificuldade dos desenvolvedores de hardware hoje, para smartphones, para tudo, é porque a gente não tem mais o que inventar, só melhorar. Então o futuro é agora. Ô Gildo, mas acontece que Dada tinha razão, né? Na natureza nada cria, nada produz, nada tudo se renova. Então, é dizer que nós não temos nada a inventar. Eu acho que a gente tem tudo agora para multiplicar, expandir. Com certeza. Tá bem? Porque a era dos robôs, por exemplo, vai ganhar uma notoriedade bem maior do que nós temos agora. Não é? A utilização do 5G nas comunicações, todos nós que trabalhamos com comunicação, nos referimos como o quarto poder. Uhum. E esse quarto poder é a oportunidade que eu tenho de falar com meu amigo Gildo. Do outro lado aqui eu tenho o meu diretor, Anderson, a Garrafinha, que está aqui nos olhando, nos vendo, compreendeu? E que também é um técnico que gosta dessa coisa que você gosta de mexer nessa fiarada toda e entender o que é que vai fazer isso, o que é que vai fazer aquilo outro. Agora, a grande pergunta diz o seguinte: a interação mundial vai fazer a população mais feliz ou menos feliz? Olha, como tudo na tecnologia, ela tem o benefício e o malefício. Ela vai excluir o avanço muito mais acelerado do que o que se pensava. Ela vai excluir muito mais do que incluir. Né? Os benefícios vão ser infinitos. Né? Para quem está inserido no contexto, vai se beneficiar muito. O emprego aumenta ou diminui? Depende. Depende porque em algumas áreas ele diminui, mas ele pode ser realocado se essas pessoas se qualificarem. Então precisa se preparar o pessoal. Hoje existe uma discussão e uma preocupação muito grande entre os maiores de tecnologia do mundo, que já se discute em criar uma cidade, até país, para as pessoas que não conseguiram se inserir no mundo digital e essas empresas manterem esses lugares descentralizados para que essas pessoas elas não passem necessidade. Né? Assim como o Elon Musk, o Gates e outros, né? O CEO da Apple, eles discutem muito isso, essa possibilidade. É uma coisa meio assim, fora para a gente de imaginação, mas isso já essa preocupação existe, isso já está sendo discutido. E para que alguns intelectuais também interpretem isso como uma maneira de fazer a dominação popular, porque a tecnologia vai fazer, sem dúvida nenhuma, isso aí, quando todos nós discutimos o problema da África, por exemplo, como um reduto final de desenvolvimento, já que a África não é tão aquinhoada com relação à tecnologia, a uma melhor observação da vida humana, e todos nós, de alguma maneira, esquecemos um tanto a África e cuidamos sempre do nosso umbigo. Entretanto, a população africana e aquela mais afastada, mais rude, por exemplo, tem naturalmente uma maneira de sobreviver na escravidão
porque os acessos se tornarão cada vez mais difíceis para aquelas pessoas estudarem e se colocarem dentro dessa tecnologia que fica basicamente distante deles e que vai lhes faltar, na verdade, uma maneira de se soerguer, de se colocar. Eu me lembro muito bem que muita gente tinha o telefone Nokia, né? A Nokia tem uma empresa que comprou a Singer no Brasil. As 5 fábricas da Singer foram compradas pelo pessoal da Nokia. Muito bem. Entretanto, o seguinte, eles instalaram na África uma produção de 200 mil televisores, tá, por mês, somente para atender o mercado africano. Mas isso já com a preocupação de dar entretenimento. Entretenimento com educação é uma coisa. E entretenimento, né? Entretenimento sem educar, ou fazendo com que vá ver novela, vá ver filmete disso, vá ver filme de criança, mas não tendo nenhum propósito maior educativo, esse, na verdade, é um perigo muito grande que o mundo corre, porque essas grandes cabeças sabem exatamente de onde provém a continuidade da dinastia de cada um. Isso. A prova disso do que você está falando foi o que aconteceu com o ensino público no nosso país com a pandemia. Quantas crianças ficaram fora por não ter um computador em casa para ter acesso à aula online? Não poderia ir para a escola porque não ia ter aula, porque não pode aglomerar. Enfim, muitas crianças perderam o ano letivo inteiro, estão aí ao ponto de perder o segundo. Minha filha, ela sempre estudou em escola particular, a gente conseguiu colocar ela no Senac agora, mas a semana de aula dela já começou online. Então, ela Graças a Deus tem você como pai, com certeza, sabendo ensinar como é que ela se movimenta com o computador na mão. Hoje agora imagine para o garoto lá, pobre, lá da favela, do morro, que necessita estar instruído, necessita receber aulas e não tem acesso por não ter nem dinheiro, nem capital, nem inteligência, nem equipamento e nem governo que cuida muito mais de dar dinheiro para políticos corruptos e esquecem dessa coisa chamada educação. Educação é, na verdade, uma proposta equivocada, errada, somente de corruptos que levam em consideração um discurso bonito, mas que nada fazem. Ela teve, como você está falando, ela teve todo o aparato, inclusive ela está seguindo para a linha de programação, ela está inserida na tecnologia, mas ela já nasceu no berço, a gente tem acesso a isso desde que quando ela nasceu a gente já vivia disso. Então, mas é 1 em 100, então se você for tirar por essa medida, muita gente vai ficar fora, e já está fora, né? É triste a realidade, a gente tem uma parte da população também que envelheceu sem conseguir absorver e também tem essa dificuldade. Então, o governo, eu acho que o governo deveria se preocupar mais, ter essa preocupação que esses grandes estão tendo, mas eles vão cuidar nos países deles, aqui não. O governo brasileiro, principalmente, deveria se preocupar em tratar esse pessoal para que a miséria não aumente, porque é o que vai acontecer. A indústria, mal chegou a indústria 4.0, já está se falando da 5. Entendeu? Então, e a base continua podre. E a base continua podre. Exatamente, nada muda. Ô Gildo, você passou algum tempo nos Estados Unidos. E hoje, se você olhar o desenvolvimento americano, como se dá, e de uma nação forte, eu conheço os Estados Unidos de muitos estados e tal. Mas a gente nota também que a educação nos Estados Unidos, a educação de base, perdeu muito. Gente que não sabe, na verdade, que o capital do Brasil, e inclusive o diretor-presidente de uma empresa fala comigo e diz que esteve muito no Brasil porque ele esteve em Buenos Aires. E isso não é graça, isso não é brincadeira, não é eu ouvi. Isso aconteceu comigo, porque na época eu era diretor da Rockwell. Tá? E Rockwell é fabricante de Challenger, Discovery, e uma dessas empresas todas aí que são de ponta no mundo inteiro. A comparação hoje do que você vê, naturalmente, em um país desenvolvido como os Estados Unidos, um país em transformação como o Brasil, tendo, na verdade, uma classe política rude,
estúpida e que, ao invés de promover, na verdade, o grande desenvolvimento, que é a educação de base, que fará com que o país se soerga e seja, na verdade, uma nação respeitável, respeitada, muito mais do que é hoje, né? Qual é a sua impressão do que você viu entre os Estados Unidos e hoje o que você vê, o que você sente no Brasil? A impressão que eu tenho e o que eu consegui atingir foi o seguinte: o americano ele tem acesso a tudo, mas a mudança, a gente tinha um gap de 10 anos para a virada de tecnologia no mundo inteiro. Isso se encolheu para 6 meses. A cada 6 meses a gente tem uma mudança drástica e radical da mesma tecnologia para outra plataforma, com benefícios aí quase que infinitos. Então, esse impacto eles também sofreram, né? E não deu tempo, não só a América do Norte, mas eu acredito que no mundo inteiro. Mas, como você perguntou sobre Estados Unidos, a gente fala sobre ele. Essa mudança não deu tempo de preparar o pessoal. Eu estudei numa escola pública e em outra particular, na Oak Ridge, e era uma escola de tecnologia, enfim, estavam anos-luz na frente da gente. Na época que eu voltei em 2016, os alunos já estudavam com holografia, né, de série para série e tudo. Mas assim, eu percebi que também era minoria. Muita gente tinha dificuldade até de usar caixa selfie. Várias vezes no Walmart a gente via fila no caixa selfie e não via fila no caixa de pagamento tradicional, porque o povo ainda também não tinha educação digital. Então essa coisa dessa mudança muito brusca, no gap muito menor, pegou todo mundo de surpresa, né? Falar em tecnologia, eu posso lhe afirmar, como faz pouco tempo que voltei, que no Brasil a gente usa muito mais do que eles. Eles têm abundância e usam o mínimo daquilo. E a gente tem na escassez por causa do custo, que é muito alto para você estar na crista da onda, mas a gente utiliza muito mais daquilo que a gente tem. Gildo, eu trabalhei minha vida inteira, fiquei de cabelos brancos trabalhando para multinacionais e viajando aí pelo mundo todo. Muito bem. Olha, é uma constatação dizendo que o profissional brasileiro, aquele melhor informado, melhor estudado, que tenha tido a oportunidade de receber uma educação, ele tem naturalmente um multiplicador e uma inventiva maior e com um senso de observação maior do que outros povos. Eu vou contar uma história. Eu estava em Kaiserslautern, na Alemanha, dentro da fábrica da FAF, e estava com um amigo meu chamado Sérgio, da Paraíba, e Sérgio entendeu, dentro da fábrica da FAF, era uma máquina de costura FAF, entendeu de apertar um parafuso. Olha, você não queira saber, foi o que aconteceu a partir do momento que alguém viu ele tentando apertar o parafuso de uma máquina. Olha, imediatamente houve uma comitiva, eu estava junto, ele dizia que não sabia falar alemão, e os alemães agrediram basicamente ele, mas não agrediram de palavras, até que chega um português que faz a tradução, dizendo o seguinte, que ele não tinha competência para pegar uma chave de fenda, que ele não tinha competência de apertar aquele parafuso, porque aquele parafuso tinha uma tensão tal, que é não sei o quê, que não era permitido a visita de ninguém na empresa para mexer e tirar o padrão daquela máquina, que aquilo alteraria o padrão. E nós fomos convidados a sair do ambiente industrial. Você pode ir lá para o escritório tomar cafezinho, o que você queira. Mas, basicamente, eu não tinha culpa nenhuma, mas eu estava junto com ele e tive que sair do recinto da indústria, tá bem? Fui para o escritório e o sindicato fez uma representação contra a diretoria da FAF, dizendo que eles estavam colocando pessoas de fora, tá bem? Para alterar a tecnologia da máquina e que isso poderia causar um efeito mundial, não sei o que, papá, quando, na verdade, a nossa inocência, a inocência do Sérgio, foi o que o nordestino diria, de um abestalhado,
que, não entendendo o modus vivendi e a tecnologia que essa gente usa, ele não poderia apertar aquele parafuso mais do que aquele aperto que foi dado industrialmente. E isso causa, na verdade, uma outra reflexão, que é assim: nós somos muito mais versáteis. Nós seríamos capazes de pensar se aquele aperto a mais se alterou alguma coisa nas nossas relações, se deu para ferir alguma coisa, mas eles são irredutíveis, estão certos e ao mesmo tempo estão errados, mas eles são padronizados, robotizados e inventiva quase nenhuma. Eu me lembro o que aconteceu comigo, por exemplo, na China, e foi muito engraçado, não cabe dizer aqui e tal, mas o chinês começou a brigar comigo porque eu dizia que a tecnologia dele era muito boa, mas não era aplicável no Brasil, e ele não entendia o que eu estava dizendo, e eu mostrava para ele que, enquanto o sistema de racionalização básico, que é Synchro, Simple System, Garment, UNIL, Kurt Salmon, uma série desses sistemas, que ainda não são de conhecimento do empresário brasileiro, que são carentes, na verdade, dessas informações, porque as nossas escolas não ensinam, porque os nossos professores são professores porque leram no livro e não no chão da fábrica. E eu mostrava para ele, está tudo muito bem. A sua máquina é muito boa, máquina automática, fantástica, substituindo, inclusive, o funcionário, ou tendo um funcionário a comandar 3 máquinas automáticas. Muito bem. E no final, falei para ele, ótimo. Agora, eu levo essa máquina para o Brasil, não tenho manutenção, não tenho técnico, a minha energia elétrica ainda não é de boa qualidade e tudo mais, vai fazer alteração no comando elétrico da máquina. E aí, quebrou, e eu vou fazer o quê? Aí ele olhou para mim e disse, não, você não, você não tem inteligência, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Se ele estava entendendo ou não, eu não sei, mas eu estava avaliando como profissional, tá? E como técnico também, de que, muito bem, a sua tecnologia é maravilhosa. Sabe aquele remédio que é muito bom, mas você tomou ele de uma vez só, e quando você tomou ele de uma vez só, ele não lhe curou, ele lhe matou. Era exatamente o que acontecia com isso. Mas com isso, eu quero também, de alguma maneira, representar todos aqueles que, tendo a oportunidade de sair do Brasil, de ter esse tipo de embates lá fora e tal, de que eles nos consideram pessoas assim, de um nível de intelecto e de vamos lá, como é que eu diria? De ter essa chance de você conjugar alho com bugalho e, no momento, você transformar uma coisa toda e resolver um problema que seria difícil se fosse partir para um cálculo matemático mais preciso e assim por diante. E essa inventiva brasileira, a cabeça do brasileiro, isso é uma coisa a ser estudado, né? Para que a gente entenda como é que isso funciona, na verdade. A miscigenação brasileira tem alguma coisa a ver, onde você mistura a miscigenação, que é um fato antropológico do Brasil e tudo mais, com um tecnológico que lá são diametralmente opostos. Qual é a sua visão disso, Júlio? Realmente, eu concordo com o que você falou. A versatilidade da gente, para o americano também, espanta. Eu tive um trabalho que eu fui estruturar uma rede, e quando o proprietário me passou o escopo que o antigo TI dele tinha, ele disse, olha, eu preciso fazer isso. Veja só como é que é. Você está falando de uma palavra que não é usual, né? E só o pessoal mais técnico usa. O que é o escopo? Né? Sim, vamos lá. O escopo, ele é o projeto, são as normas, é tudo. Exatamente. Isso que se refere àquela implantação. São os detalhes da implantação daquilo da demanda. Mas veja só como é bom você chegar e dizer assim, não, ele me deu o escopo. A pessoa que está nos ouvindo, ele vai pensar que é outra coisa, porque o problema da educação, na verdade, da pessoa dizer assim, puxa vida, você aprende isso na escola primária, mas você aprendeu isso na escola primária? Não. Aí tem aqui um doutor Gildo na minha frente, que vem e me presenteia dizendo para mim, olha, o escopo disso. Quantas vezes na minha vida eu usei a palavra escopo, né? E deixo de usar porque eu acho que a pessoa não vai me entender bem, entendeu, Gildo? Entendi. É isso que... Olha, ou este país entende que é somente pela educação
que nós podemos soerguer este país. Porque, veja, os nossos cientistas, por exemplo, eu estou interrompendo aquilo que você estava falando. Fica à vontade, vai em frente. O nosso cientista só chegará se ele tiver uma boa base. Com certeza. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, não é verdade? E a educação de base é quem vai formar o cidadão daqui a pouco. É um trabalho que o Rotary, inclusive, aqui, comandado aí pelo meu amigo, pelo meu irmão Erivelto, junto com Altamir Aragão, eles estão com um projeto agora de soerguimento, pelo menos de parcela da população pernambucana ou daqueles que consigam chegar até o Rotary, tá? Para que consigamos dar a mão a essas crianças e tirá-las, na verdade, talvez até da sarjeta, né? E permitir que elas tenham uma visão de cidadania, de desenvolvimento, que precisamos dar a oportunidade para essas crianças. Vamos lá voltar ao caso do lidera o seu escopo lá, para saber se você brasileiro tem inventiva boa ou não. Pois é, então quando foi passado, ele tinha alguns pontos que eu achei estranho, porque ele separava tudo dentro do projeto. Uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo, uma pessoa para aquilo. Eu digo, cara, o que é que você está procurando? Senão eu preciso de um cara de virtualização, eu preciso de um cara de servidor, eu preciso de outro cara de máquina. Eu digo, não, pô, o cara está na tua frente aqui. Eu faço. O que é que você quer? O que é que você quer fazer? Eu quero fazer isso. Eu digo, olha, eu preciso de equipamento XYZ e a gente vai fazer a virtualização, vai licenciar, vai preparar todo o teu ambiente de A a Z. Ele não pode. Como é que você consegue fazer tudo isso? Eu digo, meu amigo, no Brasil a gente trabalha dessa forma. Se eu oferecer um serviço partilhado, como você está querendo contratar aqui, eu nunca vou vender meu trabalho. Então, para ele, não era cabível para ele uma pessoa com tanto conhecimento. Não, pegar o martelo e bater um prego precisa de um especialista. Por mais que você possa pegar o martelo e bater, mas não lhe enxergo como capaz de bater o martelo no prego. E o brasileiro não tem. Se me dá essa pinóia aqui, esse bicho, eu dou uma porrada na cabeça aqui e ele vai entrar. Então eles realmente, os caras aplicam regra para tudo e eles são muito metódicos e isso engessa muito a coisa. Já no Brasil, e eu acredito que isso seja por recursos escassos mesmo, e por a gente pagar muito mais caro do que deveria, pela carga tributária, a gente tem que ser o faz tudo naquilo que a gente faz. E faz com que acaba aqui acontecendo. É outro contexto. É outro contexto. Mas o Brasil, na verdade, tende a se agigantar pelos recursos naturais que tem. Desde que nós consigamos moralizar a clã política brasileira, tenha certeza que este país pode ganhar uma notoriedade diferente, tá bem? Desde que tenhamos, na verdade, também a educação de cima para baixo, de enxergar a necessidade do nosso povo. É um descalabro você ver, por exemplo, comunidades que não têm ainda saneamento básico. E enquanto isso, quanto é que eu pago a um vereador, quanto eu pago a um deputado, quanto eu pago a um governador, quanto é que eu pago a uma clã onde o pobre continua sendo pobre, miserável, e enquanto essa clã ganha aquilo que jamais ganharia se eles fossem para a empresa privada. Muito bem, mas isso é a questão de discutirmos um bocadinho mais e falarmos a respeito de tecnologia da informação aqui pelo programa Empresas e Negócios. E você pode ligar no 3071-9120, 3071-9120 é o nosso WhatsApp. Você pode conversar com o Gildo, pode bater um papo com ele. Se você é de TI, por exemplo, tem dúvida e quer esclarecer, aproveita, o telefone é absolutamente gratuito. Anotou? 3071-9120. Vamos a um breve intervalo, volto dentro de 1 minuto, aqui pela Nova Recife FM.